Meus amigos, tivemos a melhor atuação da era Ancelotti, a mais sólida, talvez a mais consistente, diante do adversário mais difícil. Ah, mas é só um amistoso. Mas do mesmo jeito que a gente exalta em amistoso, tem gente que pega os amistosos também para dizer que nada presta, né? Então a gente precisa encontrar um meio termo aí para dizer e sair um pouco desse 8 ou 80. Hoje foi 80. O Brasil fez um grande jogo contra o Senegal e voltou a empolgar geral, né? Para daqui a pouco a gente desanimar de novo. Mas até lá, vamos viver da ilusão, né? Que é o que interessa. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Acabei de sair da transmissão na GTV, fizemos o jogo eu, Jorge, Fred, Luana, Brasil 2, Senegal 0, primeiro jogo desta data FIFA de novembro, próximo jogo na terça-feira contra a Tunísia, você também assiste na GTV. Um horário um pouquinho diferente, né? O jogo nesse sábado, o Abre começou meio-dia, a bola rolou 1 da tarde, o jogo na terça-feira já vai ser num outro horário, né? Um pouquinho mais tarde, mas o fato é que o Brasil fez um grande jogo contra Senegal. O adversário talvez mais difícil até aqui, um time muito bem treinado, campeão da Copa Africana de Nações com outro treinador, é verdade, há 3 anos, houve a mudança e de lá para cá a seleção estava invicta, Senegal não perdia há 26 jogos, um time que nas eliminatórias africanas dificilmente tomava gol, que era muito consistente, um time muito experiente, né? Hoje com uma média de idade superior à do Brasil, inclusive que entrou em campo, uma média de idade ali de quase 29 anos, um time muito alto, um time muito forte, mas um time de novo muito talentoso, com transições muito rápidas, né? Com jogadores que estão espalhados aí pelo mundo inteiro, e que de fato era um adversário difícil para o Brasil, e que o Brasil nunca tinha ganho. O Brasil jogou contra o Senegal 2 vezes, tinha empatado um em 2019 e perdido em 2023. Senegal, para você ter uma ideia, tinha enfrentado 6 vezes seleções campeãs do mundo. Não estou contando com o jogo de agora do Brasil, tá? E só tinha perdido um jogo, em 2022, para a Inglaterra. Recentemente ganhou da Inglaterra, na Inglaterra por 3-1, ganhou do Brasil por 4-2. Então, assim, não era uma seleção qualquer, era uma seleção difícil de ser encarada. E o Brasil fez um jogo excelente. Primeiro tempo, assim, muito redondo, com tudo funcionando, né? Um time evitando as transições de Senegal, não se deixando ser incomodado, ocupando o campo de ataque, tendo muita troca de posição, conseguindo fazer transições muito rápidas, né? Tendo contra-ataques ali um atrás do outro, com o Matheus, com o Estevão, com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Bruno Guimarães, pisando na área muitas vezes, e fazendo o placar ali no primeiro tempo. Então o jogo do Brasil foi muito redondo, muito certinho, e para mim foi a melhor atuação da era Ancelotti até aqui, né? Se a gente olhar os jogos do Brasil, o Brasil contra o Chile foi muito bem, mas há um abismo de diferença do Brasil para o Chile. O Brasil contra a Coreia também foi muito bem, mas o Senegal é muito melhor do que a Coreia. Então, olhando para o contexto, esse jogo contra o Senegal, para mim, foi o melhor jogo da era Ancelotti, que teve ali o Ederson no gol, Militão de lateral direito, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandre, Bruno Guimarães e Casemiro, aqui é pedra cantada, e aí o quarteto, né, com o Estevão do lado direito, Matheus e Vinícius por dentro e o Rodrigo do lado esquerdo, mas tendo muita troca. O Matheus, quando saía desse centro, era ocupado ou pelo Vinícius ou pelo Rodrigo, quando o Vini saía do meio e ia para o lado, o Rodrigo ocupava, então essas trocas bagunçavam muito a linha de defesa do time de Senegal. E ainda tem a presença de um quinto elemento várias vezes, que era essa chegada do Bruno Guimarães. Inclusive o primeiro gol sai assim, né? Com o Casemiro tentando achar um passe para o Bruno Guimarães, tem um desvio no meio do caminho, a bola sobra para o Estevão chapa no gol e faz o 1-0. Hoje, nesse desenho com Militão e Alexandre, né, os pontas tiveram menos suporte, né, menos ultrapassagem ali de laterais. O Militão foi muito bem no jogo, mas ele dava pouca opção de ultrapassagem, coisa que, por exemplo, quem fez foi o Bruno Guimarães várias vezes. É um movimento que tem que ser repetido ali, muitas vezes entre Estevão e Bruno Guimarães, mas quando aí teve a mudança, né, do Wesley no segundo tempo, sai o Gabriel Magalhães machucado, o Militão vai para a zaga,
e entra o Wesley, o Estevão passou a ter um pouco mais de suporte ali, depois entrou o Luiz Henrique. Então é curioso para ver que conclusões o Ancelotti tirou desse uso do Militão ali, que dependendo do desenho de jogo, é uma alternativa maravilhosa para adversários mais agressivos, que era o caso de Senegal. Então o Brasil não deixou em momento nenhum o Senegal controlar as ações, nem ser dono do jogo. A volta do segundo tempo de Senegal foi forte, o Brasil teve um ou outro susto ali, mas no geral o Brasil não perdeu o controle do jogo em momento nenhum. E poderia ter feito até um 3-0 ali no segundo tempo. Ele teve volume, finalização e chances para isso. Então é um jogo animador para o Brasil, porque é um jogo que claramente o Brasil pode encarar na Copa. Ou na fase de grupos, ou nas oitavas, ou na 16 avos de final lá, ou eventualmente nas quartas de final. Senegal vai para a sua terceira Copa seguida. Na Copa passada acabou caindo exatamente para a Inglaterra, mas é um adversário de nível de Copa do Mundo. O que o Brasil viveu em Londres foi um jogo de Copa do Mundo, com intensidade de Copa do Mundo, até com treta aí de Copa do Mundo, com uma certa tensão de Copa do Mundo. É um teste muito bom e que o Brasil passou nesse teste. Isso quer dizer que o time está pronto, que o Brasil é a melhor seleção do mundo? Não. Quer dizer que construímos um degrauzinho a mais, colocamos tijolinhos a mais nessa construção de time. E individualmente, várias ótimas avaliações, né? Casemiro e Bruno Guimarães, outro grande jogo. O Estevão, que é o artilheiro da era Ancelotti, já com 4 gols, fazendo de novo um jogo muito bom, mostrando cada vez mais confiança, alternativa, seja de chegada à frente, importância na bola parada, 1 contra 1 o tempo todo. O Rodrigo fazendo um jogo muito bom, o Matheus demorou a entrar no jogo, mas quando entrou também foi muito bem. O Vinícius muito participativo, acho que a linha de defesa ali teve pouco trabalho, né? Mas o Alexandre fazendo um jogo seguro, o Militão mostrando essa funcionalidade aí de polivalência, Marquinhos e Gabriel Magalhães sem questão. E o Ederson dando um susto ou outro, mas quando foi exigido debaixo das traves, mostrando que é um goleiro de excelência. No geral, um jogo muito satisfatório. Eu acho que o Ancelotti sai feliz com o que ele propôs, com o que ele viu e com o que foi executado. O jogo contra a Tunísia é um jogo bem mais acessível e a gente deve ver mais testes aí, não sei o quanto a gente vai ter de mudanças no time titular. Pelo que sentiu ali, dificilmente acho que o Gabriel Magalhães joga o jogo contra a Tunísia, aí vamos ver se ele vai usar o Fabrício Bruno, ou se ele vai trazer o Militão para ali e dar uma chance ou para o PH ou uma nova chance para o Wesley na direita. No quarteto de frente, ele quer dar cada vez mais rodagem para essa galera. O João Pedro entrou, mas participou muito pouco, né? Acho que não é nesse momento um risco para o lugar do Matheus. Chama a atenção o fato do Richarlison, que vinha sempre sendo utilizado, não ter tido minutos, né? Eu já tinha trazido a informação em outros vídeos de que o Richarlison não seria convocado nessa data FIFA, ali seria o Pedro, né? Mas como o Pedro se machucou, o Richarlison acabou sendo chamado, mas não jogou, o que pode ser uma amostra, né, de alguma coisa aí de mudança de pensamento do Ancelotti e tudo. O Luiz Henrique entrou, mas também não foi um risco para o que produziu o Estevão, então estou curioso para ver o que vem aí nesse jogo contra a Tunísia, que, repito, você verá na GETV, né? O jogo, a bola rola 4 da tarde, a gente abre o jogo ali a partir das 3 da tarde. Beleza? Bota nos comentários a sua avaliação desse jogo da seleção. De 0 a 10, qual nota dá para dar para a seleção brasileira? Uma nota 8,5? Eu acho que assim, esse jogo do Brasil é entre 8 e 8,5, para o que foi o contexto. Não quer dizer que vai ganhar a Copa, não quer dizer que o time está pronto, não quer dizer que somos a melhor seleção do mundo. Quer dizer que estamos melhores do que éramos ontem. E a tendência é que a gente melhore cada vez mais. É verdade que na última data FIFA, o Brasil fez um grande jogo contra a Coreia e depois um jogo decepcionante contra o Japão. Então a gente espera que a gente não se decepcione contra a Tunísia na terça-feira. Beleza? Se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e é nóis. Valeu? Até mais. Pô, a iluminação aqui ficou show. E se eu tivesse isso aqui em casa? Mas não tem.